Esse vídeo será dividido em duas partes. Você está assistindo a parte 2. Recomendamos que antes de prosseguir nesse vídeo, você assista a parte 1. A jovem Maria Augusta Generoso Estrela não se deixou abater pela negativa da faculdade e fez uma reivindicação a fim de expor perante os médicos e alunos argumentos que a fariam ser aceita na universidade. Com sua inteligência e persuasão, Maria Augusta escreveu uma dissertação em inglês sobre o que a motivava a estudar medicina. Após ler perante os doutores tais argumentos, Maria conseguiu convencer as autoridades da faculdade em aceitá-la na instituição. O requerimento para cursar medicina foi aceito, e a prova foi marcada para o mês posterior. Vale lembrar que Maria Augusta falava fluentemente, além do português, 4 idiomas, são eles: inglês, francês, espanhol e alemão. Enquanto isso, seu pai continuou mantendo financeiramente a filha em Nova York, com o dinheiro que recebia como farmacêutico. Algumas fontes citam que o Sr. Albino Estrela trabalhava para uma indústria farmacêutica chamada Companhia Bristol. No Brasil, a imprensa acompanhava a história de Maria Augusta, dando notícias regularmente sobre sua jornada na América do Norte. No Brasil, muitas pessoas, principalmente homens da elite, faziam chacota com a história da jovem. As pessoas debochavam de seu sonho em ser a primeira médica do Brasil. Podemos dizer que muitos torciam para que o plano de Maria Augusta desse errado nos Estados Unidos. Maria Augusta se dedicou e estudou bastante. Muito inteligente e bem preparada, fez o exame e foi aprovada, deixando os professores e doutores impressionados com sua inteligência. No dia 17 de outubro de 1876, a jovem matriculou-se na Faculdade de Medicina e Hospital para Mulheres de Nova York. Entretanto, cerca de um ano depois de iniciar seus estudos na universidade, a indústria farmacêutica onde o Sr. Albino trabalhava acabou falindo, e seu pai não pôde mais manter a filha nos Estados Unidos. Sem dinheiro para pagar a faculdade, comprar livros e se manter em Nova York, Maria Augusta deveria voltar ao Brasil o mais rápido possível. Esse seria o fim do sonho da jovem estudante. Porém, como sua história já estava muito famosa no Brasil, uma pessoa muito importante decidiu ajudar. O imperador Dom Pedro II, que era um grande incentivador das artes e das ciências, decidiu bancar os estudos de Maria Augusta nos Estados Unidos. O imperador do Brasil publicou um decreto em 1877, onde ordenava que Maria Augusta Generoso Estrela recebesse uma bolsa de estudos, suficiente para pagar a faculdade, comprar livros e sobreviver no país estrangeiro. Ao todo, 151 estudantes receberam a ajuda de custo do imperador Dom Pedro II. Dentre eles, 51 estudaram fora do Brasil. No último ano de estudo de Maria Augusta na universidade, outro impasse aconteceu na vida da universitária. Durante uma necrópsia, a jovem acidentalmente se cortou com um bisturi. A inflamação logo se espalhou e a recuperação foi difícil, mas a jovem conseguiu se restabelecer. Com a ajuda financeira do imperador Dom Pedro II, Maria Augusta conseguiu concluir o curso de medicina em 1879, aos 19 anos de idade. Dom Pedro II, provavelmente inspirado pela conquista de Maria Augusta, publicou um decreto em 19 de abril de 1879, onde abriu as portas das universidades brasileiras mulheres, reformando o ensino primário, secundário e superior por decreto número 7.247. Entretanto, outro obstáculo apareceu no caminho da jovem brasileira. Acontece que, por ter se formado muito jovem, a universidade não poderia conceder o diploma,
pois a idade mínima para se formar em medicina era de 21 anos. Diante desse impasse, Maria Augusta, com 19 anos, não desistiu. Ela decidiu estagiar em alguns hospitais em Nova York, onde obteve mais especialidade na área. Em 1880, enquanto Maria Augusta estagiava nos Estados Unidos, outra infelicidade aconteceu em sua vida. Infelizmente, o Sr. Albino Estrela, grande apoiador dos sonhos da filha, acabou falecendo no Brasil. Em 1881, ainda em Nova York, Maria Augusta, junto com uma colega chamada Josefa Águeda Felisbela Mercedes de Oliveira, fundaram um jornal chamado A Mulher, onde defendiam os direitos de as mulheres estudarem medicina sem passar por preconceitos e perseguições. Quando completou 21 anos em 1881, recebeu finalmente o diploma em medicina na New York Medical College and Hospital for Women. Na ocasião, Maria Augusta foi a oradora da turma, tendo recebido uma medalha de ouro devido ao desempenho na tese Moléstias da Pele. Após receber seu diploma, Maria Augusta ficou por mais um ano morando em Nova York, quando então, em 1882, voltou ao Brasil. No Rio de Janeiro, foi recebida com homenagens pelo próprio imperador Dom Pedro II e pela corte. Depois disso, teve que se submeter a uma prova na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para poder validar seu diploma. Devido aos estágios que tinha feito em Nova York, conseguiu passar de primeira no exame. A banca notou a mente brilhante de Maria Augusta, que respondia sem hesitar às perguntas dos doutores. Foi lembrada por sempre ter uma resposta rápida e certeira na ponta da língua. No dia que Maria Augusta fez seu exame na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, encontrou lá diversas moças matriculadas no curso de medicina, pois em 1879 as mulheres receberam autorização para cursarem medicina no Brasil. Entretanto, tais mulheres sofriam preconceitos e eram perseguidas por professores e colegas que não aceitavam a presença de mulheres na universidade. Assim que validou seu diploma, Maria Augusta continuou exercendo sua profissão no Rio de Janeiro. A primeira médica do Brasil concluiu o curso de medicina em Nova York no ano de 1879, recebendo seu diploma em 1881. No Brasil, ela atendia gratuitamente crianças e mulheres vulneráveis. Em 1884, 2 anos após seu retorno, Maria Augusta, com 24 anos, conheceu um alagoano chamado Antônio Costa Moraes, de 38 anos, que também trabalhava no ramo da saúde, formado em farmácia pela Universidade de Leipzig, na Alemanha. O casal apaixonado se casou no mesmo ano que se conheceram. Dessa união nasceram 5 crianças, são elas Samuel, Matilde, Bárbara, Luciano e Antônio. Nessa época, Maria Augusta ostentava um consultório onde podia-se ler na fachada do prédio a placa Doutora Maria Augusta Estrela. Seu marido era um tanto quanto ciumento e tentou muitas vezes fazer com que sua esposa desistisse da profissão. Mas a doutora, que era muito segura e decidida, nunca desistiu de sua profissão que exercia por amor. Em 1908, a doutora Maria Augusta ficou viúva aos 48 anos de idade, tendo que reduzir seus atendimentos médicos para dedicar-se mais à família. Vale lembrar que ela nunca parou de estudar ou de atender pacientes. Ela era respeitada no meio acadêmico e era chamada por outros médicos para discutir casos de complicados diagnósticos. Seu passatempo preferido era a leitura, que fazia diariamente. Quando idosa, continuou lúcida e sempre demonstrando vitalidade com seus belos olhos azuis. No dia 18 de abril de 1946, aos 86 anos, a doutora Maria Augusta faleceu subitamente enquanto conversava com a família.
A força de vontade, a dedicação, a persistência, a eloquência e o amor à profissão escreverão o nome de Maria Augusta Generoso Estrela na história do Brasil, fazendo dela uma dama histórica.